Boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós começamos esta live cujo título é Esperança em Tempos Sombrios. Via de regra, quando nós começamos a falar, é comum que digamos, prometo ser breve, mas eu prometo não me preocupar com o tempo. O tempo não será uma preocupação. Eu peço honestamente, educadamente e com profunda convicção que você preste atenção naquilo que nós conversaremos a partir de agora. E a intenção é que você possa perceber o que ainda não foi percebido por muitos de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que este é, sem sombra de dúvidas, o momento mais importante da história do nosso país. Eu não tenho dúvidas disso. É o maior desafio que nós já enfrentamos, é a maior guerra que nós já enfrentamos, é o maior obstáculo, a maior crise, o maior momento pelo qual nós passamos na nossa história. E é preciso ter consciência de que a história acontece hoje, acontece há um ano e acontecerá ainda por um tempo. Este é o momento mais importante, ou pelo menos o mais desafiador da nossa história. Então, em primeiro lugar, eu quero reconhecer os esforços de gente que tem saído de casa para trabalhar, especialmente os profissionais de saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o sujeito que está limpando o banheiro do hospital, a faxineira, a recepcionista, o táxi, o Uber, o sujeito que entrega iFood. Todas essas pessoas que neste momento não podem parar e que, quer por um critério ou por outro, são serviços ininterruptíveis que não podem ser interrompidos, como é o caso também do policial. Por isso, em primeiro lugar, é preciso reconhecer os esforços dessas pessoas. Eu converso e conheço muitos médicos e há relatos de plantões seguidos, ininterruptos, em que não é possível descansar nem por uma hora. E eles fazem esses plantões por 24 horas, porque as UTIs estão lotadas, os hospitais estão lotados e as pessoas são atendidas na maca, na emergência e agora também no chão. Nós vivemos um momento delicadíssimo. Falta oxigênio, falta leito de UTI, falta espaço e talvez o pior, falta empatia. E, portanto, é preciso que a gente reconheça também a dor das outras pessoas. Há pessoas sofrendo neste momento. Há algumas semanas, eu tive dentro da minha família uma situação muito parecida. Covid, internação, hospital, situação dramática, uma situação em que não se sabia qual seria o destino. Mas na oportunidade, a minha avó havia sido vacinada, a primeira dose da vacina, há praticamente 15 dias quando ela foi infectada pelo vírus. E os médicos foram unânimes em dizer: a vacina, mesmo a primeira dose, a salvou. Porque diminuiu, numa linguagem dos médicos que eu reproduzo, a viremia. E, portanto, vacina, sim. A vacina já salvou alguém da minha família. E a vacina vai salvar pessoas da sua família, sem sombra de dúvidas. Então, em primeiro lugar, eu reconheço o esforço dos profissionais, de todas as áreas, especialmente da área da saúde, que tem envidado esforços memoráveis. São os soldados, são aqueles que foram para a guerra e que foram convocados para a guerra neste momento. Em segundo lugar, eu quero me solidarizar com as pessoas que de alguma forma foram atingidas, especialmente na saúde e na perda de pessoas em suas famílias. Eu conversava hoje com uma pessoa que perdeu o pai, 64 anos, sem comorbidade, e que perdeu o pai para a Covid. Todos nós temos algum conhecido que faleceu ou que tem algum parente que faleceu.
Portanto, é preciso entender esse momento. Eu quero me solidarizar com as pessoas que perderam alguém. Dizer para vocês que é um luto nacional, que essa é uma guerra de todos nós. Mas para nós descobrirmos o problema ou a solução do problema, nós precisamos entender a origem do problema. E a origem do problema é uma origem dessas catástrofes da vida. Se você não é adepto de teorias da conspiração, houve uma falha, talvez uma falha humana, que conduziu à propagação de um vírus. E esse vírus então tomou conta do mundo, tomou conta do nosso país, depois tomou conta da nossa cidade, ameaçou e ameaça as nossas casas, a nossa família, as nossas vidas. A origem nos mostra que não é possível responsabilizar um único ser humano ou o ser humano como um todo pela propagação. E, portanto, a mensagem deve ser sempre uma mensagem de união. Uma mensagem de união. E aí nós podemos pensar, em nível de Brasil, que apesar de tudo que se fez e de tudo que não foi feito, as coisas poderiam estar piores do que estão. Se nós não tivéssemos o SUS, se nós não tivéssemos médicos, se nós não tivéssemos o poder financeiro para comprar vacinas, se nós não tivéssemos a possibilidade de aplicar essas vacinas em uma logística idônea, as coisas poderiam estar piores. Se nós não tivéssemos hospitais, se nós não tivéssemos oxigênio, se nós não tivéssemos qualquer saída. Portanto, a nossa condição de país rico, que pode comprar 500 milhões de doses de vacina, que tem poder para tanto, que tem o SUS, que tem um serviço de saúde gratuito, que, claro, falha, mas existe, isso é um sinal de que as coisas poderiam estar piores do que estão. E nós precisamos nos lembrar disso antes de começarmos a reclamar de tudo e de todos. Mas nesse momento não adianta apenas uma revolução ética. As pessoas procuram uma revolução ética, uma transformação da moral, da forma das pessoas pensarem. Nós precisamos de uma revolução comportamental. Nós precisamos de uma ação e de uma ação imediata. A felicidade, para lembrar Roosevelt, está no esforço criativo, no que nós podemos fazer e no que nós fazemos. A felicidade está na construção daquilo que nós precisamos construir. Então, lembre-se, primeiro ponto, nós temos um inimigo em comum. Todos nós. Este inimigo em comum atingiu todas as classes, todas as ideologias, atingiu todos os gêneros, atingiu todos nós. Não importa se o que você tem se você pertence a uma determinada classe social, se você é homem, se você é mulher. Não importa se você é PhD ou se você é analfabeto. O vírus não faz distinção de pessoas. O inimigo é um inimigo em comum. Mas eu quero chamar a sua atenção para as coisas que estão erradas. E, em primeiro lugar, entenda, é errado estar do lado errado. Eu não tenho nada contra pessoas, eu não tenho nada contra fulano ou beltrano. Eu tenho contra ideias. Ideias equivocadas e formas de pensar equivocadas e as consequências destas formas de pensar. As consequências destas formas de pensar são nefastas. As pessoas morrem, propagam vírus, as pessoas destroem vidas delas e dos outros. Se destruíssem só as delas, seria ruim, porque a vida é bem disponível. Mas destruindo a vida dos outros é mais inaceitável ainda. É inaceitável. Por quê? Porque você atinge pessoas que não contribuíram para isso. Quando você
frequenta festas clandestinas, quando você dissemina notícias falsas, quando você não usa máscara, quando você não passa álcool em gel, quando você propaga benefícios que não existem, neste momento, você, com seu modo de pensar, está contribuindo para o incremento da catástrofe. Basta você lembrar de um ponto, que não é preciso de rigor científico para perceber. Nós estamos isolados em casa e suponhamos que João hoje esteja com Covid. Sinais leves. Hoje João começou o dia gripado, percebeu-se gripado, um pouco de tosse, agora à noite um pouco de febre. E então João percebeu que sentia isso. João iria para o trabalho de manhã, porque afinal de contas seria apenas um resfriado. Nesse dia no trabalho ele pegaria um copo, um café, sentaria perto de um amigo do trabalho, entregaria um papel. Este amigo seria contaminado. O outro colega de trabalho também. Os outros 2 voltariam para casa e contaminariam outras 2 pessoas. E teriam contraído o vírus no trabalho. Só que nesta semana João não sairá de casa. João ficará em casa, porque, afinal de contas, foi decretado um lockdown. E o trabalho é em home office. Amanhã, João vai fazer o exame. Amanhã, João descobrirá que está com Covid. Ele vai para o hospital, vai seguir o tratamento médico, seja ele qual for. Não vai transmitir para ninguém. Será leve com João. Daqui a 10, 15 dias ele estará bem e retornará. João não terá transmitido o vírus para ninguém. O seu comportamento, quando é um comportamento irresponsável, é um comportamento propagador do vírus. Você tem que ter esta consciência. Você não pode fugir desta responsabilidade. Se nós estamos em uma guerra e você sai sem máscara, e se você está gripado, você sai mesmo assim. Se você participa de aglomerações e de festas clandestinas, saiba, você está do lado errado. Você está lutando contra. E você está contribuindo para a destruição de um país. É preciso ainda que nós possamos compreender que todos somos iguais e todos estamos dentro do problema. Nós pertencemos a esse problema. Esse problema faz parte de todos nós. Ou você acha que você está imune? Ou você acha que você não corre riscos? Todos nós corremos riscos, como a chuva que cai lá fora e ameaça entrar nas nossas casas e sacode as nossas janelas. Assim é o vírus, que ameaça entrar a todo momento em nossas casas e em nossas vidas. E muitas das pessoas que nós gostaríamos que estivessem conosco não estão ou não estarão, porque o vírus é mortal. Preste atenção. A nossa saída exige união, disciplina e foco em propósitos maiores. União, disciplina e foco em propósitos maiores. Por que eu estou dizendo isso? Porque sem união, esqueça. Se eu tomar todos os cuidados e você não tomar todos os cuidados, então nós vamos nos perder no meio do caminho. Se você ficar me acusando e se eu ficar me acusando, nós vamos nos perder no meio do caminho. Se você não tomar as medidas e eu tomar as medidas, também não será suficiente. Portanto, é preciso que a gente tenha essa consciência. Primeiro, de união. Segundo, de disciplina. A gente precisa ter disciplina. Não é fácil só sair de casa quando for estritamente necessário. Não é fácil você simplesmente ficar esse tempo todo. Não é fácil você perceber que os seus ganhos diminuíram. Não é fácil
você se submeter a isso. Mas é claro que se nós tivermos disciplina, nós vamos superar isso. Você precisa tomar todas as medidas necessárias para sair disso. Mas eu quero te dizer que se você tomar todas as medidas necessárias, você pode complementar com doses de esperança e de boas notícias. Há boas notícias sendo espalhadas por aí e notícias verdadeiras, a vacina, o SUS, novos trabalhos, a criatividade do brasileiro. Se houver disciplina, nós vamos sair mais rápido. Se não houver disciplina, nós vamos demorar muito mais. Para sair, nós precisamos de união, disciplina e um último ponto que eu quero destacar, foco nos propósitos maiores. Gente, a gente precisa ter foco em propósitos maiores. Se alguém está olhando o próximo dia, esse alguém está equivocado. Se alguém está olhando a próxima eleição, esse alguém está equivocado. Se alguém está olhando de uma forma egoísta para esse momento, esse alguém está errado. A gente tem que ter foco em propósitos maiores. A sua vida vale o mesmo tanto da vida de todas as outras pessoas que estão aí na rua. Há pessoas que não têm oportunidade ou que não têm alternativa. Há pessoas que precisam sair. E são várias pessoas. Desde o autônomo que precisa sair, ao profissional da saúde que precisa estar no hospital. Há pessoas que precisam. Se você pode trabalhar em casa, trabalhe em casa. Se você não pode, só saia para trabalhar e volte. Se você quer contribuir com restaurantes e esse tipo de setor, peça comida na sua casa, porque eles estão fechados, mas você pode contribuir de alguma forma. Se você quer repensar a vida, é o momento. Se você quer mudar de vida, é o momento. A crise é muito grande, maior do que ela é a oportunidade que aparece diante de nós. Se você não tiver necessidade, não saia. Porque nós temos que ter um foco em propósitos maiores. Quando você sai, ou você leva, ou você traz o vírus, ou a saída é indiferente. Como há riscos de levar, de trazer ou de ser indiferente, e nós sempre acreditamos que será indiferente, mas há essas outras duas possibilidades, que nós evitemos sair. Houve momentos durante este ano em que a pandemia arrefeceu. Nós estamos falando em 3 mil mortos por dia, mas nós tivemos um momento em que eram 180. 6% do que é hoje. E, portanto, houve um momento em que o comportamento voltava ao normal. Mas aí veio uma nova cepa, uma nova variante. E, portanto, novos casos com maior agressividade, e o momento exige uma maior cautela, uma maior disciplina, um maior senso de união. A gente tem do que se orgulhar nesse momento. A verdade é que a gente tem do que se orgulhar nesse momento. A criatividade que o brasileiro mais uma vez mostrou ter é impressionante. Gente que se reinventou no meio da pandemia. Serviços que nasceram, gente que criou negócios, empregos que foram gerados de alguma forma. Gente que precisou se reinventar. A gente tem do que se orgulhar. Economicamente, as pessoas se reinventaram. O auxílio emergencial foi uma benção, mas é ilusão sua achar que o Estado vai salvar o povo, porque o Estado nunca salvou o povo. Sempre foi o povo que salvou o Estado. Sempre é uma sociedade forte que salva o Estado, que faz com que o Estado se mantenha. Sempre é o povo que salva o Estado, não é o Estado que salva o povo. Sempre é uma sociedade organizada que mantém as instituições, e não são as instituições por si só que mantêm a sociedade. Quando nós percebemos o Estado se valendo do auxílio e das nossas reservas, que bom, é para isso que elas servem mesmo.
Reservas são o que nós temos no cofre e em momentos de crise na sua casa, em que você precisa abrir o seu cofre, a sua poupança, a sua conta e sacar o que você tem lá para empregar, é para isso que serve a reserva. Então o auxílio, a reserva que agora nós estamos empregando, estão sendo empregados neste momento adequadamente. E é o que tinha que ser feito. Eu quero dizer para vocês que eu tenho convicção de que nós, em algum tempo, talvez em meses, 3, 4, 6 meses, nós vamos sair dessa. Porque nós já temos a saída. Nós precisamos ter a cautela para que consigamos todos sair dessa. Quando você estiver diante de um momento da sua vida em que você precisa tomar uma decisão, responda antes a uma pergunta: qual é a coisa certa a fazer? Qual é a coisa certa a fazer? Porque se você não faz a coisa certa, as coisas não se acertam e a gente não progride. Qual é a coisa certa a fazer? Como é que a gente vai cuidar disso tudo? Como é que a gente vai resolver isso tudo? A coisa certa a fazer é diminuir contatos. Eu não estou falando em extirpar, mas diminuir. É o momento de você ter o maior cuidado do mundo com a sua saúde, com a saúde das pessoas próximas de você. Agora, a vacinação vem chegando e vem chegando aos milhões. E, portanto, se você suportar essa pequena tribulação, ela produz em nós eterno peso de glória. É melhor você ficar em casa mais 1, 2, 3 meses. E só sair para trabalhar e voltar. É melhor você diminuir as rodas de amigo. E em vez de se encontrar com 10, se encontrar com 2, com 1, que tenha feito aquela semana toda em isolamento como você. Já que as relações são imprescindíveis. É melhor você ter cuidado, porque o tempo passa de qualquer forma. Depois que as pessoas contraem, elas se perguntam o que eu poderia ter feito de diferente. E isso vai passar. Daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você será vacinado. E se meses parecem muito para você, pense em semanas. Daqui a 8 semanas, você será vacinado. A boa notícia é que a vacina se mostra eficaz contra as variantes. As boas notícias vêm de Israel. As boas notícias agora vêm dos Estados Unidos, porque os índices de contágio, de transmissão, o número diário de mortos vem caindo drasticamente à medida que as pessoas são vacinadas. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? Para você não ser capaz de se poupar por 8 semanas até a vacina. Quanto vale a sua vida para você não ser capaz de sacrificar um pouco mais, já que a solução já está aí e já que a gente vive o auge? Espere. Há uma pequena nuvem que é do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal de que a chuva virá.
nós estamos diante de uma pequena nuvem, que são as vacinas. Mas elas vêm chegando, e este é o sinal de que este povo voltará a sorrir. Meus amigos, eu gostaria de pedir a vocês que vocês fossem, neste momento, uma espécie de chato inspirador. Gente que está fiscalizando com alegria. Gente que está lembrando. Sabe, gente que tem uma caixa de máscaras descartáveis no carro e que sai distribuindo se perceber que alguém está sem máscara. Gente que ajuda a propagar boas notícias e notícias importantes. Você que ajuda a conscientizar alguém e a espalhar boas notícias, eu peço que você faça isso, que você ajude a espalhar essas boas notícias, que você leve boas notícias e conscientização das pessoas. Porque a gente já tem exemplos no mundo, exemplos a seguir. Se você cuidar, se você não transmitir, se as pessoas que estão próximas a você também não contraírem o vírus, em algum momento ele vai ser vencido. Ele vai ser extirpado. E a gente vai voltar a ter uma vida normal. Para isso, é preciso ter responsabilidade. Eu quero desafiar vocês. Eu quero desafiar vocês como a gente sempre faz, que é o desafio de não reclamar, de boas notícias, de notícias verdadeiras e de conscientizar as pessoas. Estou pensando em uma forma de nós propagarmos isso, de nós criarmos uma campanha nossa, de boas notícias e de conscientização. E aí todos nós nos tornarmos uma espécie de fiscal da vida. A gente é fiscal da vida. Portanto, a gente conscientiza as pessoas e traz boas notícias. Conscientiza as pessoas e traz boas notícias. E isso há de fazer muita diferença. Porque se a gente só escuta notícias ruins, a gente se deprime. Mas se a gente foge das notícias verdadeiras, a gente se ilude. Portanto, a gente quer conscientizar as pessoas, mas também trazer boas notícias. Então a gente pode ser essa mistura de boas notícias com conscientização das pessoas. Uma espécie de fiscal da vida. E se vocês toparem, a gente pode criar essa campanha. Fiscal da vida. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai conversando, vai se encontrando. E essa é a ideia. Um grande abraço, uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.